Será que teremos um remédio que vai nos dar imunidade contra a Covid-19? E eu não estou falando de uma vacina, estou falando de um remédio e muito menos da ivermectina. Eu sei que você recebeu lá um grupo da família que a ivermectina funcionava como uma vacina, mas não, pessoal, aquilo dali é fake. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química, para mais um vídeo de domingo, não um bate-papo, mas um comentário sobre notícias. Ontem eu recebi essa matéria falando sobre um remédio da AstraZeneca que tinha capacidade de gerar imunidade contra a Covid-19. É óbvio que essa é uma notícia muito boa. Gerar imunidade seria você toma esse remédio e você se previne durante um tempo. É como se fosse uma vacina, mas não na forma de uma vacina em si, mas como um remédio. Bom, como sempre, quando eu recebo esse tipo de matéria, eu vou dar uma lida, vou dar uma estudada e quando vale a pena eu gravo um vídeo aqui para vocês com o intuito apenas de informar, de esclarecer algumas coisas. Esse remédio, na verdade, ele nem tem nome em si, ele tem um código que é o AZD7448. E o que é esse tal AZD7448 capaz de gerar imunidade contra a Covid-19? Vamos lá, antes de dizer o que gera imunidade são anticorpos. A ideia da vacina é que ela gere anticorpos e esses anticorpos sejam capazes de combater o SARS-CoV-2. Nós não temos medicamentos que a princípio geram anticorpos. Então esse medicamento, na verdade, são anticorpos. Você está ingerindo anticorpos artificiais, nesse caso especificamente dois anticorpos monoclonais, ou seja, dois anticorpos clones sintéticos, artificiais, específicos. E esses anticorpos, eles se ligam a regiões distintas da proteína spike. Por que isso é importante? Porque a proteína spike que é a chave que permite a entrada do SARS-CoV-2. A interação de anticorpos com o antígeno, aí pode ser a proteína, é uma interação muito específica. Formamos ali uma ligação muito específica, muito direcionada. Nesse caso, seriam dois anticorpos que atacariam a proteína spike em regiões diferentes com o intuito de inativar o vírus. A ideia é que esse medicamento gere imunização durante alguns meses. Mas vamos lá, quando nós olhamos a matéria, primeiro, a quantidade de pessoas que foram testadas com esse fármaco foi muito pequena. O primeiro estudo, se não me engano, envolvia 48 pessoas apenas. Um estudo mais recente, quando a matéria diz que os testes avançam, eu acho que foi um teste com 10 pessoas. Embora seja um teste duplo cego, é um universo muito pequeno. Então, enfim, precisamos de dados maiores, uma quantidade maior de dados, na verdade, testados em um número maior de pessoas. Outra coisa é que nós estamos trabalhando com anticorpos. E sempre o trabalho com anticorpos é muito caro, é muito custoso pela sua própria estrutura. Então, um medicamento assim seria muito caro e, portanto, pouco viável. Então, embora o título seja legal, um remédio que gera imunidade contra a Covid-19, talvez não seja tão prático assim. Uma vacina, por exemplo, seria bem mais eficiente, seria bem mais viável do que um medicamento desse tipo. Mas vamos lá, agora, essa matéria, era esse o tipo de medicamento. A lógica faz sentido porque, assim, o que gera imunidade são anticorpos. Se você, por um acaso, for mordido por uma serpente venenosa, e, enfim, você vai estar contaminado, para que você reaja contra essas toxinas, você precisa de anticorpos específicos. Então você vai tomar o soro antiofídico. O soro antiofídico é um conjunto de anticorpos produzidos previamente em cavalos. Bom, se você teria Covid-19, a princípio, se você recebesse anticorpos de pessoas que se curaram, seria uma estratégia válida, seria um soro válido. Tentaram fazer isso, parece que os resultados não foram muito promissores, mas a ideia é bem válida. Nesse caso, não são anticorpos naturais, são anticorpos clones, mas no meio de anticorpos que mostraram uma certa eficiência contra o SARS-CoV-2, contra a estrutura do SARS-CoV-2. A escolha desses dois anticorpos foi no meio de 1.500, então eles fizeram todo um estudo prévio, toda uma seleção prévia. O que é legal aqui? Bom, como que se produz esses anticorpos monoclonais, esses anticorpos específicos? Tem bastante biotecnologia envolvida. Aqui nós temos um esquema que representa bem isso. Pegamos lá um ratinho, e sempre o pobre ratinho, ele que sofre com isso,
é injetado nele um antígeno X específico, né? Podemos pensar aqui, por exemplo, que seja a proteína spike, o SARS-CoV-2, ou o próprio SARS-CoV-2, e ele acaba gerando algumas células com anticorpos, né? As células do baço começam a produzir anticorpos específicos. Então nós temos aqui células que têm anticorpos do tipo anti-X. Já temos esses anticorpos. Nós precisamos então isolar esses anticorpos e replicá-los, né? Fazer os clones deles. Então, com isso é misturada esse tipo de célula, que já tem os anticorpos, com células que nós chamamos de mieloma, células cancerígenas. E por que células cancerígenas? A ideia é ter uma replicação adequada. É feito com isso, então, uma fusão, né? Nós juntamos a célula B do baço com os anticorpos, juntamente com as células de mieloma. Agora nós temos uma célula fundida. Essa célula fundida, enfim, elas são replicadas em meio de cultura. Temos as chamadas hibridonas, que seria exatamente essa combinação, e passamos por um processo de diluição para isolar essas células. A princípio, cada célula do baço específica, uma célula, gera um anticorpo específico. Então agora é uma questão de isolar aquele tipo de célula que gera aquele anticorpo adequado. Uma vez feito isso, então, isolamos aqui a cultura que gera o anticorpo anti-X e é feita então a expansão dos clones. Lembrando que, como tem ali células de mieloma, elas se reproduzem de uma maneira muito acelerada. E posteriormente, então, é isolado o anticorpo. Esses são os anticorpos monoclonais, né? Pelo menos essa seria uma das receitas de fazer anticorpos monoclonais. No meio da pandemia, né, como se tivesse acabado, né, mais fácil falar, no meio do ano, eu fui no médico, fui fazer uma consulta, me passou o exame, e 2 semanas depois eu iria voltar para apresentar os exames para ele, e ele não me atendeu, né? A secretária falou que ele estava com Covid, muito mal, internado. Enfim, ele pegou uma forma bem violenta da Covid-19. Cerca de um mês depois eu liguei de novo, ele já estava atendendo, eu conversei com ele, o que ele utilizou no tratamento. Ele falou, olha, eu utilizei um tratamento que não está aqui no SUS, nem na rede básica, que foi com anticorpos monoclonais. Então ele acabou fazendo um tratamento com anticorpos e parece que deu certo. A premissa funciona, né? A ideia por trás ela faz bastante sentido. A crítica quanto a esse estudo é porque envolve um número muito pequeno de pessoas. Com esse número muito pequeno, fica difícil nós analisarmos, darmos muita credibilidade ou gerarmos muita confiança no resultado. Mas a ideia faz bastante sentido, afinal, nós temos ali um anticorpo específico que ataca o SARS-CoV-2. Pessoal, sobre a matéria era isso, mas eu queria falar um pouco mais com vocês, agora falando muito mais como químico. Existe um tipo de cromatografia chamada cromatografia por afinidade. E a cromatografia por afinidade ela é bem interessante, porque ali na fase estacionária, ou que seja, o preenchimento da coluna, nós temos algumas moléculas que fazem ligações exclusivas com as moléculas do analito. Ligações bem específicas mesmo. E nesse respeito, anticorpos são bem interessantes. Essa parte de cromatografia por afinidade, eu falo um pouco no meu curso Tudo sobre Química Analítica, onde eu já finalizei a parte de cromatografia. O curso está quase no final, falta apenas adicionar a parte de gravimetria, então ele finaliza agora no mês de janeiro de 2021. Inclusive, ao longo do mês de janeiro, ele ainda vai estar com valor promocional. A partir de fevereiro, o valor vai ser reajustado para o mesmo valor de curso completo. Então, se vocês quiserem fazer a assinatura, aproveitem esse finalzinho de dezembro, mês de janeiro, onde ele está com valor promocional. Mas vamos lá, por que eu estou falando isso? O que tem a ver com anticorpos monoclonais? Bom, citar 2 exemplos aqui para vocês. Um é como que a gente consegue isolar anticorpos utilizando a cromatografia por afinidade. Podemos utilizar o preenchimento da coluna com uma proteína específica, no caso, a chamada proteína A, por exemplo, proteína A. A proteína A interage muito fortemente com o IgG, né, com a imunoglobulina do tipo G. Então, se nós quisermos isolar essa imunoglobulina, nós passamos essa mistura pela coluna a um determinado pH, isso é importante, ela se liga, por exemplo, um pH 7,6. Não tenho certeza do valor. Bom, ela só vai se ligar a IgG. Tudo vai passar pela coluna. Então, notem. Aqui nós temos
o detector e aqui nós temos o tempo. Perceba o máximo aqui, né? Isso aqui continuaria. Ou seja, passando algo em torno de 0,6 minutos, simplesmente tudo que tinha ali atravessou e passou pelo detector. Ficou retido ali apenas a IgG, apenas a imunoglobulina do tipo G, porque é uma interação muito específica. Os anticorpos têm essa característica, eles fazem interações diretas, específicas, as ligações são bem eficientes. Então, depois dessa primeira passagem, tudo atravessou a coluna, menos a IgG. Agora nós precisamos soltar a IgG ou o anticorpo IgG. Para isso, simplesmente alteramos o pH, jogamos isso aqui para um pH mais baixo, vamos colocar 2,6, mudamos ali a forma e então o IgG acaba sendo liberado e ele é liberado aqui a partir em torno de 1,3 minutos. Então aqui nós temos um tipo de interação bem específica que envolve anticorpos. Na verdade, essa cromatografia por afinidade é um método excelente para nós isolarmos hormônios, anticorpos, enfim, essas biomoléculas com interações bem específicas. Agora, envolvendo anticorpos monoclonais, nós temos esse fármaco aqui. Essa molécula apresenta 2 carbonos quirais. Portanto, nós temos 4 enantiômeros. Nós teremos um enantiômero RR, na verdade, 4 estereoisômeros, né? O RR, o SS, que seriam enantiômeros entre si, o RS e o SR. Esses aqui seriam enantiômeros entre si, esses aqui também, e entre eles nós temos uma relação de estereoisômeros. Isso aqui é química orgânica, falo sobre isso também no curso Tudo sobre Química Orgânica. Se você já estudou química orgânica, deve entender bem o significado por trás. Mas vamos lá. Na indústria farmacêutica, nós precisamos ter moléculas puras, enantiomericamente puras. Talvez um enantiômero cause um efeito colateral muito adverso, como foi o caso da talidomida. E como que a gente consegue isolar, então, especificamente essa molécula? Aí vamos utilizar a cromatografia por afinidade, em um processo para lá de elegante. O que acontece? Nós pegamos essa mistura, que pode ter RR, SS, RS e SR, e acoplamos a uma proteína específica. Então fazemos ali o que seria uma mistura proteína-isômero. E essa combinação, nesse complexo, é injetado em ratinhos, como sempre os ratinhos sofrem, só que as células B do baço desses ratos, célula B, esse tipo de célula representado lá por Hataraku Saibo, então esse tipo de célula acaba produzindo anticorpos específicos. Então nós teremos um anticorpo específico para o RR, para o SS, para o RS e para o SR. Acontece que cada célula produz um único tipo de anticorpo. Essa que é a parte legal. Então, com isso, temos ali uma mistura de células, cada uma produzindo um tipo de anticorpo, um anticorpo específico. Pegamos essas células, isolamos cada uma delas e identificamos aquela que tem aquele anticorpo que nós queremos. Por exemplo, vamos supor que o fármaco ativo seja o RR. Então, identificamos ali a célula que está produzindo o anticorpo para o RR. Bom, uma vez identificado isso, é retirado o gene que codifica esse anticorpo e ele acaba sendo incorporado numa bactéria, numa Escherichia coli, por exemplo, numa E. coli. E essa E. coli, então, vai acabar produzindo em massa esse anticorpo. Ou seja, o anticorpo foi identificado e colocamos lá a bactéria para trabalhar. Ela vai produzir, então, esse anticorpo específico, eles são isolados. No caso anterior, que eu mostrei para vocês, essa replicação ou essa clonagem do anticorpo era ali através de uma célula cancerígena. Nesse caso específico, nós estamos clonando esse anticorpo através da Escherichia coli, através da E. coli. Então, esse é um tipo de anticorpo monoclonal. Nós temos um clone específico, né? Aquele anticorpo para a RR. Bom, a próxima etapa é criar uma coluna com uma fase estacionária onde esse anticorpo está impregnado. Lembra que o anticorpo faz uma interação específica com uma determinada molécula? Agora nós temos uma coluna com uma fase estacionária que tem um anticorpo específico para o isômero RR. Ao passar a mistura, então, contendo RR, SS, RS, enfim, ao passar a mistura contendo essas 4 moléculas, apenas aquela RR vai ficar retida. Os demais vão atravessar a coluna. Isso porque a interação é bem específica. Depois nós alteramos o pH e liberamos o isômero RR
puro específico que pode ser utilizado como fármaco, enfim, pode ser utilizado para uma determinada finalidade. Essa é uma das formas que nós temos, extremamente elegante e muito bonita, e cara também, para nós isolarmos um determinado antiômero utilizando anticorpos monoclonais. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil esse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre outros possíveis medicamentos que já foram estudados contra o SARS-CoV-2, por exemplo, a ivermectina, que eu citei no começo, ou então sobre a cloroquina, que acabou ficando bem famosa, vão aparecer 2 vídeos aqui no final da tela, só você escolher um deles 2 para ver os meus comentários a esse respeito. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam, se inscrevam no Universidade da Química, se acharam que vale a pena, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. Tá certo, galera? Valeu e até o próximo vídeo.